vamos nesse exercício calcular o volume do sólido formado pela rotação da região delimitada por essas duas parábolas, no caso essa região estará acima do eixo x, quando rotacionada em torno do eixo x. Nós conseguimos enxergar a região quando rotacionada em torno do eixo x. Falando um pouquinho das parábolas que foram esboçadas, y igual a x ao quadrado, sem segredo, uma parábola que passa pela origem, e 2 menos x ao quadrado, uma parábola côncava para baixo, dado que o sinal de A é negativo, menos 1, e cujo ponto máximo é o ponto 2, ou 0,2. Fazendo a rotação dessa região, nós ficamos com o seguinte sólido. Representado aqui, ou sombreado aqui, em branco. Dado que essa rotação é feita em torno do eixo x, nós utilizaremos o método do disco, sabendo que esse será um disco vazado. Desenhando um desses discos infinitesimais, nós vemos que o seu raio maior ele é formado pela distância entre a parábola em azul, 2 menos x ao quadrado, e o eixo x, portanto, 2 menos x ao quadrado menos 0, ou claro, somente 2 menos x ao quadrado. Já o raio menor possui um comprimento formado pela distância entre a parábola em vermelho, x ao quadrado, e a reta y igual a 0, ou o eixo x, portanto, x ao quadrado menos 0, que é igual a x ao quadrado. A área do nosso disco é composta pela área do círculo maior menos a área do círculo menor, portanto, π vezes 2 menos x ao quadrado menos π vezes x ao quadrado. Abrindo esse primeiro termo, nós ficamos com 4 menos 4x ao quadrado mais x à quarta. E nesse termo aqui nós temos menos π x à quarta. Simplificando a nossa expressão, nós ficamos com 4π menos 4π x ao quadrado. Para calcular o volume do sólido, nós vamos integrar essa expressão de área, 4π menos 4π x ao quadrado, dx, do primeiro ponto de intersecção das parábolas até o segundo, no caso, dessa abscissa até esta aqui. E a maneira que nós calculamos esses pontos de intersecção é igualando as equações. Queremos saber onde x ao quadrado é igual a 2 menos x ao quadrado. Passando esse termo para o lado esquerdo, nós ficamos com 2x ao quadrado igual a 2, x ao quadrado que vale 1, portanto, mais e menos 1. Temos aqui então os limites de integração de menos 1 até 1. E caso você queira, você pode também colocar 4π em evidência, ficando assim com 1 menos x ao quadrado dx e colocando 4π para fora da integral, ficando assim com 4π vezes integral de 1, x menos integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, variação aqui de menos 1 até 1. Substituindo o limite superior, ficamos com 4π vezes 1 menos 1 ao cubo sobre 3, 1 menos 1 terço, menos substituição do limite inferior, menos 1 menos 1 ao cubo sobre 3. Temos aqui 2 sobre 3. Menos 1 ao cubo é igual a menos 1, portanto temos menos 1 sobre 3, que é igual a 1 terço. Ficamos então com 4π vezes 2 sobre 3, menos 1 mais 1 sobre 3. Aqui nós temos 2 terços negativo, que com esse sinal de menos aqui, se torna 2 sobre 3 positivo. Sendo assim, resposta final, 4π vezes 4 terços, 16π sobre 3. Portanto, o volume do nosso sólido é igual a 16π sobre 3 unidades de volume.